Hoje nós vamos contar a história do Sociedade Esportiva Palmeiras, suas origens e suas lutas. Já segue o canal e ative as notificações para você não ficar por fora de nada que acontece no mundo do futebol. Hélio, qual é a relação do Sociedade Esportiva Palmeiras com a imigração italiana? Os italianos tiveram realmente um papel primordial no nosso crescimento e desenvolvimento. E eles também tinham a colônia deles que conseguia interagir muito bem, embora sofrendo, no caso principalmente em São Paulo, sofrendo muito preconceito. Eles tinham todo um modus vivendi muito bem estruturado. E quando se deu a criação do Palestra e por que eles resolveram criar esse time de futebol? A colônia italiana, ela era muito unida, e principalmente ali naquela região do Brás, onde se desenvolveu mais a área da indústria, eles tiveram a visita, em 1914, de dois times italianos, o Torino e o Pro Vercelli. E ficaram encantados com aquele esporte, acharam bem legal aquilo ali, gostaram. E daí nasceu a ideia, incentivada por um dos criadores, o Luigi Cervo, nasceu a ideia de criar um clube de futebol na colônia italiana. E assim nasceu o Palestra Itália, que foi um clube, no começo, muito amado por todos os italianos e acabou encantando também a sociedade paulista, mas o pessoal mais ligado à baixa renda, o povão. A alta sociedade não aceitava, e principalmente essa questão do futebol era até um pouco mais grave, porque o futebol ele era praticado pelas elites, e eles não viam com bons olhos, de repente, esses italianos que vieram para cá para substituir os escravos, começar a querer praticar o mesmo esporte deles, entendeu? Mas os italianos seguiram em frente, criaram a Palestra Itália, e começaram a ganhar campeonatos e aumentar cada vez mais a popularidade no meio da população. E como que foi feita a compra do terreno para a construção do estádio? Bom, aí um dos grandes desejos, um dos grandes anseios deles era ter sua própria casa. Eles queriam um local para darem seus jogos, e aí surgiu a oportunidade de uma área que eles já ocupavam por locação ali, que era a Companhia Antártica Paulista. Eles iam se mudar para Mooca e surgiu a oportunidade de repente, o Palestra Itália comprar esse terreno. Eles começaram lá a unir forças, mas eles não tinham muitas condições ainda de compra e tiveram a ajuda do Conde Matarazzo, que é um italiano também que veio para cá e acabou fazendo fortuna. E o Conde Matarazzo acabou contribuindo com 50% do valor desse terreno. O terreno custou 500 contos e ele entrou quando pagou 250 contos já de sinal, e depois mais duas parcelas anuais de 125 contos de réis. E foi dessa forma que eles compraram o terreno e acabaram construindo, em 1933, um dos estádios mais modernos do país. E aí já começa o Palestra Itália a essa altura, já um grande clube, um clube que levava as massas para o estádio, e é claro que ainda sofria muitas restrições. A alta sociedade paulistana chamavam eles de carcamano, que inclusive era um apelido muito pejorativo, porque como os italianos eram muito ligados também, alguns deles trabalhavam em pequenas vendas, pequenas mercearias, e tinham ali que pesar mantimentos, aquela coisa toda, surgiu aquele apelido dizendo que os italianos carcavam a mano na hora do peso, ou seja, apertavam o dedinho ali na balança para que registrasse um peso maior. Daí a origem, o apelido carcamano, que eles colocaram nos cidadãos italianos que tanto contribuíam para o crescimento de São Paulo. Mas era desse jeito e eles foram lutando e crescendo por aí. E por que o time teve que mudar de nome? Bom, isso começou com Vargas no poder. Desde 1930, Vargas começou a implantar o nacionalismo, e em 1937, com o Estado Novo, ele fez uma lei, o que eles chamavam de crime idiomático, ou seja, a partir daquela data, não se podia mais estudar ou praticar nenhum outro idioma no país que não fosse o português. E os principais afetados eram exatamente o italiano, o japonês e o alemão. Ali já aumentou um pouco mais
o preconceito contra o italiano. E a situação se agravou enormemente já depois da guerra, quando em 1942 o Brasil já havia declarado apoio às forças aliadas e começaram a perseguir os italianos, alemães e japoneses aqui no país. Ele veio e baixou o confisco, e ali significava o seguinte: todo cidadão italiano, japonês ou alemão poderia ter seus bens confiscados para ajudar no esforço de guerra. E foi nesse contexto que todos os outros clubes também, percebendo a força que o Palestra Itália já tinha adquirido, aquele estádio novo, moderno, lindo, os dirigentes do Palestra Itália não viram outra alternativa senão mudar o nome. Num primeiro momento, eles mudaram o nome para Palestra São Paulo. O problema, embora legalmente estivesse resolvido, continuou não se resolvendo, porque dirigentes do São Paulo e outros ainda ligados à alta sociedade denunciaram, embora a palavra palestra fosse uma palavra de origem grega, isto aí continuou servindo de pretexto para perseguição aos italianos, e ao clube e ao Palestra Itália. Então, você tem uma ideia, naquele período os italianos tinham dificuldade até de circular pelo país, eles não tinham nada a ver com a guerra, não fizeram nada, não tinham nada, nem moravam no país, eram brasileiros, na verdade, já moravam aqui no país há muito tempo, contribuíram com o nosso crescimento, mas eram perseguidos. Então, não adiantou nada mudarem para Palestra São Paulo. Até que resolveram, em função inclusive das muitas palmeiras que tinha lá na sede do clube, aí resolveram mudar para a Sociedade Esportiva Palmeiras e acabou-se o problema. Acabou-se o problema, mas continuou ainda aquela preocupação. O povo de São Paulo continua ainda achando que nós não estamos apoiando o país, o Brasil está enfrentando problemas na Segunda Grande Guerra lá com Benito Mussolini na Itália. O batismo de fogo da Sociedade Esportiva Palmeiras foi no jogo do Pacaembu contra o São Paulo, onde existia um receio muito grande, principalmente dos jogadores, por conta de toda essa situação, contra os italianos, contra a população italiana no país. Eles entraram muito receosos e o estádio estava lotado nesse jogo contra o São Paulo, era um grande clássico, mas dentro do Palmeiras existia um diretor brasileiro que adotou a bandeira do Palmeiras, que era o capitão Adalberto Mendes. Ele teve a ideia de colocar o uniforme dele, pegou a bandeira brasileira e o Palmeiras entrou em campo com o capitão Adalberto e os jogadores palmeirenses puxando a bandeira nacional. E depois lá dentro foi um jogo muito difícil, mas o Palmeiras acabou vencendo o São Paulo por 3-1, teve um pênalti no final, São Paulo não deixou cobrar, abandonou o gramado, o juiz deu a vitória ao Palmeiras, mas a partir dali também terminava a perseguição ao Palmeiras. Foi considerado, inclusive, a arrancada histórica do Palmeiras a partir deste jogo. Palmeiras definitivamente se torna um time nacional.